Então, estamos aí. O capítulo do Gitman. Esse slide aqui da editora está referente à 10ª edição dele, tá, do livro. Aqui a gente vai falar sobre risco e retorno nesse capítulo. Tá? Um instrumento importante que é utilizado no próprio mercado financeiro para estar avaliando a relação entre risco e retorno de empresas. Tá? Vamos lá direto aqui, que interessa. Então, vamos começar aqui. Essa parte eu acho que eu vou mais rápido aqui com você, tá, Braulio? Porque esse aqui você já domina mais, né? Você é mais tranquilo. Então, fundamento de risco e retorno. Se todos soubessem com antecedência qual seria o preço futuro da ação, o investimento seria simples, né? Obviamente. Infelizmente, é dizer isso porque existe incerteza, tá? E, na maioria das vezes, aí, há uma tendência a utilizar o passado para tentar fazer predição futura das ações. Tá? Então, vamos falar aqui nesse capítulo sobre características de risco e retorno de ativos. Vamos terminar aqui falando de carteira de ativos. Como é que a gente monta uma carteira de ativos? Então, o que é risco? Para finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Ativos que possuem maior probabilidade de perda são considerados mais arriscados do que aqueles que têm menor probabilidade de perda. Tá? Então, o risco e a incerteza, eles podem ser calculados como sinônimo de variabilidade. Tá? Então, quando a gente fala em estatística de variabilidade, a gente está falando de variância, que é a medida estatística, usada exatamente para medir risco e incerteza. Então, quando eu olho um ativo, quanto maior a variância do preço do ativo ao longo do tempo, maior o risco que vai estar incorrido naquele ativo. Tá? Maior a incerteza inerente ao ativo. Então, a primeira questão é essa para a gente aqui. A gente sempre está avaliando risco por meio da variância. Beleza? E aí, olha, além não, né? Quais são os riscos que estão associados aqui para uma empresa? A gente tem o risco operacional. Então, se a empresa tiver algum problema na operação, quebrou algum equipamento importante para a empresa, teve alguma parada de produção, alguma coisa do tipo relacionada com a operação operacional da empresa. Tem também o risco financeiro, que está associado à incapacidade da empresa, a possibilidade da empresa não pagar suas obrigações financeiras. Tá? Para o acionista, existem outros riscos, além dos riscos específicos de uma empresa. Então, tem o risco da taxa de juros, qual aumenta uma redução da taxa de mercado, da taxa de juros daquele país. O risco de liquidez, qual que é a liquidez daquele ativo, ou seja, a possibilidade de eu desfazer daquele ativo a um preço razoável rapidamente. Tá? E o risco de mercado. Se tiver fatores externos àquele ativo, como, por exemplo, eventos econômicos, políticos, sociais, sanitários, estaria aqui sanitários agora, por causa da Covid aí, que a gente está vivendo, qual o tamanho desse risco e qual que é o impacto que esse risco tem sobre aquele ativo. Tá? E aí, o risco para empresas e acionistas. Risco de evento. O que é isso? A possibilidade que o evento totalmente inesperado exerça significativo valor sobre um ativo específico. Tá? Qualquer evento, né, visível ou não, alguma coisa que vem e tem um impacto grande. Um evento raro, o World Trade Center, né, o Bin Laden lá com os aviões do World Trade Center, por exemplo. Tá?
aquilo teve sobre aquelas empresas no mundo inteiro e aquelas empresas, principalmente, que estavam instaladas ali. Risco de câmbio, um risco de valorização do câmbio, ou desvalorização do câmbio, e como que isso vai afetar a empresa e o investidor. Poder aquisitivo. E aí, né, muito em decorrência de inflação e ação de câmbio, se a população, né, se o mercado ele reduz o poder aquisitivo dele, aquele mercado consumidor, qual o impacto que existe para a empresa, tá? E para o acionista. E o risco de tributação. Tá? Será que tem algum risco de aumento da tributação sobre aquele ativo? Né? Estava falando agora há pouco dos fundos imobiliários. Né? Eles estão aí, tem um risco. Essa reforma tributária vem tributação em cima dele. Não sei se você tem acompanhado esse negócio aí, está atento, tá, Braulio? Esse negócio aí? Sim, bastante, né? Todos esses riscos aí afetam muito o dia a dia nosso aí, né? Principalmente essa questão da moeda nossa mesmo, né? Que ela às vezes perde muito poder de compra e se você também se expõe somente real, é um risco também seu para o futuro, né? Porque hoje, cada vez mais, o nosso dia a dia é dolarizado, né? Então, a gente tem muita coisa aqui que, se você não tiver exposto também a uma moeda internacional, alguma coisa nesse sentido, você acaba perdendo muito poder de compra com essa desvalorização toda do real aí. Isso aí. Então, os BDRs aí que entraram hoje, né? Podem ajudar aí nessa identificação. Exposição aí a moeda É uma estrangeira. forma bacana de diversificar, né? Para quem não tem paciência para abrir conta fora, fazer remessa, né? Prestar, fazer imposto de renda para fora é uma boa. Não ter aberto essas BDRs aí no início da crise, pouco antes da Nossa, crise. é verdade. Agora a gente vai comprar caro, né? O dólar aí está comprando caro. Isso aí que é foda, né? E aí você tem risco no câmbio no meio do caminho. Né? Se o real começar a valorizar, em algum momento ele começar a valorizar, o que acontece com esses BDRs, né? Com a gente aqui, né? Aberta um ano atrás. É isso aí. Mas então, vão caminhando aqui. E a questão do retorno? Retorno, né, em conceito financeiro, é uma perda total que se obtém em um investimento. Então, o retorno ele é calculado dessa maneira aqui. Ó. O KT é a taxa de retorno observada, exigida ou esperada de retorno no período T. PT é o preço corrente, tá? PT menos 1 é o período anterior, e CT é qualquer fluxo de caixa produzido pelo investimento. Tá? Então, o fluxo de caixa, né, do investimento trazido a valor presente, mais a diferença entre o preço corrente e o preço no período anterior, dividido pelo preço no período anterior. Tá? Assim que essa é a fórmula para calcular retorno de um ativo. E aí tem aqui, né, esse slide aqui do livro é um pouco antigo, tem coisas que acho que a gente tem que dar um desconto, mas de qualquer forma eu acho que serve para exemplificar aqui, tá? Retornos históricos nos Estados Unidos, né? Ações de empresas de grande porte deram um retorno histórico aí nesse período, de 1926 a 2000, então tem um range bastante interessante aqui, né, de muito tempo, nós estamos falando aí de 70 pontos nessa análise, então é bastante interessante. Ações de empresas de grande porte, elas deram nesse período um retorno médio anual de 13%, ações de pequeno porte deram um retorno de 7,3%. Obviamente, tem que ser maior, porque são empresas que têm maior risco. Então, a expectativa é que elas deem um resultado maior para o investidor. Então, nesse caso aqui, foi um bom negócio, a ação de pequeno porte nesse período. Não seria um bom negócio, obviamente, o retorno estivesse mais baixo. Empresas de grande porte, né? Você ter risco maior, a expectativa é de ter um retorno maior também. Obrigações de longo prazo de empresas, como por exemplo,
deram um retorno de 6% esse período, obrigações de longo prazo do governo, 5,7%, e letras do Tesouro Americano, 3,9%. Tá? Então, o título mais seguro, obviamente, os títulos do Tesouro Americano tem que dar menor que uma empresa de pequeno porte, por exemplo, justamente porque o risco associado ao Tesouro Americano é o menor risco possível. E a inflação nesse período deu 3,2%. Tá? E aí a gente tem aqui as preferências dos diferentes investidores, dos diferentes indivíduos. A gente tem, então, aqui um indivíduo que é indiferente ao risco, então, que, independentemente do retorno que ele vai exigir, ou o retorno esperado vai ser o mesmo. Indivíduos avessos ao risco, obviamente, vão ter um retorno esperado ou exigido maior para fazer determinado investimento. E os indivíduos propensos ao risco, eles esperam menos retorno, exatamente porque gostam de correr risco, a expectativa é menor. Tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Essa Norton, empresa fabricante de equipamentos de golfe, deseja saber o melhor de dois investimentos, A ou B. Cada um deles exige um dispêndio inicial de 10 mil e a taxa anual de retorno mais provável de 15%. A administração fez uma estimativa pessimista e uma otimista dos retornos associados a cada investimento. As três estimativas de cada ativo e suas amplitudes são fornecidas na tabela. O ativo é ser menos arriscado que o ativo B. E sua amplitude de 4%, ou seja, o retorno pode estar aqui variando de 17% a 13%, é menor que a amplitude de 16%, tá? Variando de 23% a 7% do ativo B. Então, aqui a gente já tem um indicativo de risco. Né? De decisões a risco preferiu o ativo A ou ativo B, porque A oferece o mesmo retorno, ou seja, 15%, né, que o B oferece ambos o mesmo retorno, mas com risco menor, ou seja, a amplitude de variabilidade da possibilidade de retorno é menor. Tá? Enquanto o ativo A tem uma amplitude de 4%, o ativo tem uma amplitude de 16%. O ativo A ele tem uma variabilidade menor. Evidentemente, um risco associado menor. Então, está aqui, ó, sintetizando aqui isso que a gente acabou de falar. O ativo A, ambos, né, ele exigem aqui, ou ele tem a possibilidade de investir 10 mil. Em um cenário pessimista, o ativo A dá um retorno de 13, no mais provável 15 e no otimista 17. Enquanto o ativo B, no cenário pessimista, dá um retorno de 7, no mais provável 15 e no otimista 23. Ambos têm retorno mais provável igual, porém, o ativo A tem uma variabilidade menor, uma amplitude de variação menor, né, de 4, variando de 13 a 17. Enquanto o ativo B tem uma amplitude de variação maior. Ele varia de 7% até 23%, ou seja, 16%. Tá? Isso aqui, a gente olhando, a gente vê que o ativo A é um ativo melhor. Você tem menor risco associado a ele, ainda que ambos tenham o mesmo retorno esperado, o retorno mais provável. Ok? Então, aqui, olha, se a gente for colocar essa distribuição de frequência desses dois ativos, aqui tem o ativo A, o retorno mais provável dele aqui nessa distribuição de frequência é tá aqui, né, a probabilidade de ocorrência desse retorno de 15% é de 50%, né, a probabilidade de ocorrência. A probabilidade de ocorrência de 13% ou 21% está em torno aqui de 28%, tá? Probabilidade de ocorrência. Tá aqui, ó. Tá? O ativo B, se a gente for olhar, ele tem
também a mesma probabilidade de ocorrência e o mesmo retorno, que é de 15%, com 50% de probabilidade de acontecer, porém, ele tem uma variabilidade maior. Né? Aqui a gente pode falar de um desvio, né? Um desvio maior aqui, ó. Uma distribuição, como se isso aqui fosse uma curva normal. Né? E essas variações, para quem gosta de ver, né, acompanhar todo dia, a do B ali é bem dolorosa, né? Porque em geral ela é um pouco mais longa. É, ele pode, é exatamente isso, né? Ele tem uma amplitude maior, né? Olha a amplitude dele aqui, ó. Embora tenha a mesma probabilidade de resultado, né, nesse exemplo aqui, né, por de 28%, aqui, ó, só que a amplitude é muito maior. Então, o cara, a vida dele varia, né, entre aqui é 7, né, no exemplo, no enunciado, 7 até 20, quanto aqui? De 7 até 16? Não, de 7 até 23, né? Aqui, ó. Então, esse cara aqui tem uma vida mais intensa, né? Se ele investe nesse ativo, porque ele sofre mais com essas oscilações, né? No dia a dia. Tem mais emoção. Uhum. Isso aí. Isso aqui, a gente está falando de distribuição discreta de probabilidade, né? Obviamente, isso aqui poderia, se a gente tivesse mais pontos aqui, traduzindo isso na distribuição de probabilidade. Ou seja, chegando, aproximando de uma curva normal de distribuição. Tá? Seria isso aqui, ó. O ativo A tem essa curva normal, se a gente marcasse mais pontos, vários pontos da distribuição de frequência, enquanto o ativo B ele tem uma distribuição normal, só mais achatada, né, do que o ativo A. Ou seja, a curva de Gauss aqui, quanto mais inclinada e menos achatada, em termos de investimento, é melhor. Tá? Porque você vai ter uma variância, um desvio padrão menor do ativo, né? Ou seja, você tem menos risco e ela mais elevada aqui, você tem uma probabilidade maior de acontecer a média, o retorno médio, o retorno esperado. Então, ó, como a forma de mensurar risco, a gente pode encarar isso como uma forma de desvio padrão, tá? Onde a gente tem essa fórmula aqui, né? O K, aqui no caso, que é o valor esperado, ou K barra, tá? É o retorno mais provável do ativo, que é o somatório, né, J variando de 1 até N, vezes o KJ, vezes o PRJ. Onde KJ é o valor do retorno na ocorrência J, tá? O PRJ é a probabilidade de ocorrência do retorno J, e N é o número de ocorrências consideradas. Então, essa é uma fórmula lá da estatística normal do retorno esperado, valor esperado de um determinada amostra, determinação, que a gente utiliza aqui exatamente para calcular o valor esperado. Tá? E a partir disso também a gente vai, né, aproveita isso aqui para calcular o desvio padrão. Tá? Então, olha aqui, que vamos calcular para esses dois ativos aqui, ativo A e B, e vamos ver como é que a gente chega no desvio padrão, a partir do retorno esperado. Então, eu tenho aqui, olha, os possíveis resultados, né, frente aos diferentes ativos, ativo A e ativo B. Então, no cenário mais específico, tem a probabilidade de 25% de ocorrer, o mais provável de 5% e o otimista de 25%. E aqui estão as taxas de retorno esperadas, possíveis aqui, 13, 15 e 17. Então, o valor ponderado disso aqui vai ser o quê? 0,25 vezes 13, que vai dar 13,25. 0,50 vezes 15, 7,50. 0,25 vezes 4,25, desculpa, 0,25 vezes 17 vai dar 25. Logo, o retorno esperado ativo aqui vai ser o quê? Vai ser 15, que é o somatório dos diferentes retornos esperados aqui. Tá? Então, isso é uma média ponderada.
E do ativo B também vai ser a mesma coisa. Se fizer esses cálculos aqui, o ativo B também tem um retorno esperado de 15%. Tá? A gente fez foi isso aqui, ó. Pegar o somatório, né? O retorno esperado é o somatório do valor do retorno, né? Ocorrido com a probabilidade. Ok? Bom, agora o desvio padrão, como é que a gente utiliza ele aqui, nesse caso? Tem duas fórmulas para calcular desvio padrão. A gente geralmente utiliza. Então, o desvio padrão K é dado pelo somatório do KJ, KR, que é o retorno esperado, que a gente acabou de calcular, vezes a probabilidade de ocorrência do evento J. Tá? Essa fórmula pode ser utilizada também, mas geralmente a gente fica com essa aqui. Ó. Tá? Mas as duas fórmulas levam ao mesmo resultado. Então, aqui, ó, como é que seria aqui? Vamos pegar nesse exemplo aqui, como é que ficaria aqui o desvio padrão? Como é que ele seria calculado? Eita. Então, aqui, o ativo B, tá? A gente vai lá. Tem o retorno, né, para cada ocorrência, 13, 15, 17, para ambos ativos, né? Para ambos, não, desculpa, 13, 15, 17 para o ativo A e para o ativo B, 7, 15 e 23. 15 é o retorno, né, para ambos os ativos. A barra, então, o retorno esperado vai ser, então, a gente calculou, acabou de calcular agora, vai ser 15% para as ações e também 15% para o ativo B. Está aqui, ó. Tá? O KJ menos o K barra vai ser quanto? Então, 13 menos 15, 2%, 15 menos 15, 0, 17 menos 15, 2. Tá? De uma maneira que para o ativo B, 7 menos 15 menos 8, 15 menos 15, 0 e 23 menos 15, 8. Pegando o KJ elevando ao quadrado, né, o KJ menos o I elevando ao quadrado, a gente vai ter então, né, menos 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado 0 e 2 ao quadrado 4 também. Idem para o ativo B. Então aqui, olha, menos 8 ao quadrado 64, quadrado 0 e 8 ao quadrado é 4. E a probabilidade de ocorrência está aqui, ó, dado do exercício, 0,25, 50 e 0,25. Também a mesma coisa para o ativo B. E a gente, então, a conta, né, pegando o KJ menos o K barra ao quadrado, que está aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, e multiplicando pela probabilidade de ocorrência, que está aqui nessa coluna, então a gente tem esses resultados. 4 vezes 0,25 é 1, 0 vezes 50 é 0, e 4 vezes 25, 1. Idem para o ativo B. 64 vezes 0,25 é 6, 0 vezes 0,50 é 0, 64 vezes 0,25, 16. Com isso, a gente pode aqui aplicar essa fórmula e encontrar o valor do desvio padrão. Tá? Então, o desvio padrão vai ser o quê? É o somatório de J variando de 1 até 3, de K menos K barra vezes PRJ. Então, esse termo que está aqui, né? A gente calculou que é 2%, então é 1 mais 1, 2%, tá? Então, 2% vezes a probabilidade de ocorrência do evento J aqui. Idem aqui, olha, tá? Para esse segundo desvio padrão aqui. Então, a gente calculou 32 aqui, tá? Raiz de 32, tá aqui, vai dar 5,66. Então, calculamos aqui os dois desvios. E aí está confirmando aqui, olha, o ativo A ele tem um padrão menor, de 1,41%, enquanto o ativo B tem um desvio padrão maior, tá? De 5,66. Ou seja, o ativo A, se eu penso desvio padrão como uma medida de risco,
Ou seja, quanto maior o desvio padrão, quanto maior a amplitude da curva normal, obviamente maior o desvio padrão, e quanto maior o desvio padrão, aqui maior vai ser a habilidade daquela distribuição de frequência. Ou seja, maior vai ser o risco que eu estou correndo, porque os resultados vão variar mais. É o que está mostrando aqui, ó. O desvio padrão do ativo A é 1,41, que é menor que o desvio padrão do ativo B, que é 5,66. Logo, a gente pode concluir que o ativo A tem um risco menor intrínseco do que o ativo B. Ok? Beleza? Ok. Bom, O João entrou aí. entrou? Tudo bem, João? Beleza? Ele Boa noite. agora? Tá chegando agora, João? Uns minutinhos já. Estou aqui acompanhando. Beleza. Então, deu para você pegar até agora o que a gente está fazendo aqui? Deu para acompanhar? Deu? Deu sim. Deu? Ah, beleza. Eu entrei, você estava falando de probabilidade de ocorrência, né? Uhum. Eu peguei o final. Tá, basicamente, aqui, só para resumir o que a gente falou até agora, que eu tenho um ativo e se eu for comparar com diferentes ativos, aqui no exemplo ativo A e o ativo B, ambos no exemplo tinham o mesmo retorno esperado, que era de 15%, só que o ativo B ele tinha uma variabilidade maior do que o ativo A. Então, o retorno poderia variar mais, os retornos possíveis poderiam mais do que o ativo A. Tá? E uma maneira da gente ter essa variabilidade é pelo desvio padrão, que foi o que eu acabei de calcular aqui. Tá? Quanto maior o desvio padrão dessa amostragem que eu estou fazendo, né? Você vem lá da estatística, no caso aqui desse ativo, das medidas de preço desse ativo ao longo do tempo, quanto maior o desvio padrão, maior o risco. Então, o desvio padrão é para a gente verificar risco. Tá? Risco de retorno. Tá? Então, olha aqui, também, né, embora esteja um pouco defasado aqui esse slide do livro, mas eu acho que tem uma série histórica legal, de 1926 até 2000, os retornos anuais médio aqui dessas empresas, que a gente já tinha visto em slides anteriores, e como é que é o desvio padrão delas aqui. Então, olha aqui, ações de ótimo retorno anual médio de 100%, com um desvio padrão de 20,2%. Então, esse risco aqui, né, de 20,2%. Tá? Ações de empresas de pequeno porte, o retorno médio anual é 17,3%, porém tem um desvio padrão maior, 33,4%. Ou seja, tem um risco maior associado. Né? Então, se eu sou um investidor e comprei essa ação em determinado período, eu incorri num risco de 20%, como medida pelo desvio padrão, de não encontrar, não ter esse resultado anual médio esperado, enquanto ações de pequeno porte, empresas de pequeno porte, o risco é maior, porque o desvio padrão é maior. Tá? Empresas, obrigações de empresas de longo prazo, o risco é bem menor. Tá? Interessante aqui que obrigações de longo prazo do governo nesse período tiveram um risco maior do que o de empresas de longo prazo. Olha que interessante aqui. Tá? E as letras de ouro dos Estados Unidos, né, supostamente o ativo de menor risco americano, né, ele tem desvio padrão. Tá? Não é à toa que é o ativo mais seguro que tem, né, americano. Né, exatamente por causa disso. Está em crise, todo mundo corre para esse ativo aqui, né? Porque ele dá um retorno mais baixo, porém, o desvio padrão, ou seja, o risco que você tem de não obter esse retorno médio, também é baixinho. Então, é um negócio mais seguro. Tá? É interessante ver esse slide aqui, né? A gente, a taxa Selic está em 2% no Brasil. Quanto que a gente ia imaginar uma história dessa, né? Que, olha, nesse momento aqui do Brasil, a gente tem
um Tesouro Selic, por exemplo, que está com um retorno anual médio menor do que o retorno anual médio do título americano durante esse período, né? Obviamente, atualmente, se a gente for olhar hoje, vai estar também muito menor do que isso aqui, e obviamente muito menor do que 2%. Interessante, né, a gente ver essas coisas, né? E, obviamente, no nosso caso aqui, que está em 2%, você vai ter um desvio padrão gigantesco, né? Se você for analisar ao longo dos anos aí, você tem um risco muito grande, né, de não encontrar o retorno médio. Se fizer essa conta para o Brasil, o retorno médio daria 15% ao longo desse período, até mais, né? Calcular, com um desvio padrão elevadíssimo, né? Porque ao longo das últimas décadas, aí, ao longo desse período, o desvio dos títulos, o desvio padrão dos títulos brasileiros foi gigantesco, né? Foi altíssimo. Tá? E a inflação nesse período, olha, ela foi média de 3,2%, com desvio padrão de 4,4%. Tá? No caso. Ok? No lado da estatística, o desvio padrão, então, ele é medido, né, em números, né, de desvio, essa variação, essa distância, né, do retorno esperado médio, ele é medido na curva de distribuição em números de desvio padrão com relação ao centro, com relação a essa média aqui. Tá? E aí, outro conceito, que é o coeficiente de variação, também que vem lá da estatística. O coeficiente de variação, ou CV, ele é uma medida de dispersão. Relativa, útil na comparação dos riscos dos ativos com os retornos esperados diferentes. Então, o coeficiente de variação ele é dado por essa fórmula aqui, ó. É o desvio padrão, tá? Dividido pelo K-barra, que é o retorno esperado médio. Retorno esperado, né? Retorno esperado. Então, aqui, ó, se a gente aqui, olha, vou pegar esse exemplo aqui. A gente tem dois ativos vamos ler o enunciado aqui, né? Quando os valores dos desvios padrão da tabela 5.5 e 5.4 lá do livro são inseridos na equação 5.4, coeficientes de variação podem ser dessa maneira. Então, imagina aqui, né? Esse é um outro exemplo. O retorno esperado é de 20% e o retorno esperado de outro ativo, o ativo Y, é 20%. O ativo X tem um desvio padrão de 9, o ativo Y tem um desvio padrão de 10. E o coeficiente de variação, que é o quê? O retorno esperado dividido pelo desvio padrão, ele vai ser dado para o ativo A em 0,75 e o ativo Y, o ativo X, desculpa, né? 0,75, o ativo Y tem um coeficiente de variação de 50, 0,5. Tá? Ou seja, o ativo Y aqui, ele tem menor dispersão do ativo X. Tá? Embora ele tenha um desvio padrão um pouco maior. Mas se a gente for medir, se for plotar os retornos ao longo de um período medido, eles vão estar mais, vão ter uma menor aqui do que o ativo X. Ok? Então, essa é uma outra medida também que a gente olha para verificar, tá avaliando o risco. Tá? E de uma carteira, pessoal, se a gente tiver uma carteira de investimentos, ou seja, mais ativos combinados, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente calcula isso. Então, se supusermos que todos os investidores são racionais, isso é uma premissa de toda essa teoria aqui, tá, pessoal? Então, o que tem como premissa aqui é que os agentes, os investidores,
são racionais, né? Vão procurar maximizar a utilidade deles, o que é melhor para... Então, racionais, a gente pensa nessa maximização da utilidade, ou buscar sempre o que é melhor deles, o que não necessariamente acontece no mundo real, mas isso aqui é uma pressuposição, inclusive uma limitação teórica dessa modelagem que a gente está discutindo aqui, mas acreditando nisso e supondo... Putz, acabei de receber a notícia aqui agora, não sei se é... Deixa eu ver, se é piadinha, vamos ver. Deve ser piadinha, sei lá. Falando que um avião caiu aqui. Um segundo, vamos ver aqui. Agora eu fiquei curioso aqui. Avião que levava Pablo Vittar acabou de cair próximo a Juiz de Fora, na Globo News. Não, isso é sacanagem. Esquece. É uma sacanagem muito ridícula aqui. Esquece. Esquece, gente. Esquece, tá? Olha a notícia que a mídia brasileira me dá, uma tessitura dessa. É uma palhaçada, bicho. Cara, não. Isso é uma palhaçada de quem me mandou isso aqui. É zoeira, tá? Esqueça, bobagem totalmente besta aqui. Larga para lá. Se quiser, eu mando para vocês no privado, besteira aí. Você já pode imaginar, né, o que é, né? Mas vamos... então, pessoal, o risco de uma carteira, a gente pressupõe isso, né, que o investidor sempre vai ser avesso ao risco. Ele é um agente racional, ou seja, ele sempre vai optar por investir em carteiras e não ativos individuais. Por quê? Porque carteiras de investimento tendem a ter um risco menor do que investimentos individuais. Tá? Esse é o princípio também de finanças, é o princípio de diversificação. Quanto maior a diversificação que eu seja, eu investir em diferentes ativos, menor será o risco que eu estou correndo. Porque eu coloco diferentes ativos numa carteira, eu compro diferentes ativos, o risco de um ativo ele pode ser compensado ou parcialmente compensado pelo outro ativo que não tem o mesmo risco. Tá? O efeito disso aqui mais para frente. Então, se o investidor aplicar em um único ativo, sofrerá todas as consequências de um possível mau desempenho daquele ativo. Então, aquele cara que abraça, né, determinada ação e dorme abraçado com ela e não diversifica, se aquela ação despencar, ele vai junto, né? Vai para o fundo do buraco abraçado com a ação. Né? Tá? Agora, se ele diversifica a carteira, tem diferentes ativos, vai acontecer. Por exemplo, uma ação de uma empresa importadora, né, nesse período que aí o dólar subiu muito, obviamente essa empresa importadora tende a ter um resultado pior. Agora, se eu tenho numa carteira uma ação de uma empresa exportadora junto a uma de empresa importadora, com o dólar que subiu, essa empresa que exporta, ela vai ter um resultado, tendo em vista o aumento do dólar. Então, se eu combino nessa carteira, aqui que eu estou utilizando, por exemplo, uma empresa que exporta muito e uma empresa que importa muito nessa carteira, o efeito de um suplantando, corrigindo o efeito negativo do outro. Né? O efeito exportador acaba compensando o efeito da empresa importadora. Tá? Daí a importância, né? Por que é tão importante a gente diversificar ativos em uma carteira. E aí o risco de uma carteira, pessoal, ele pode ser calculado por isso aqui, ó, por essa forma. Tá? Então, o KP, que é o risco da carteira, ele vai ser dado por uma média ponderada dos retornos dos ativos individuais que a compõem.
Ele pode ser calculado por essa equação aqui. Ó. Tá? Ou seja, tá? De WJ vezes KJ, tá? Onde J varia de 1 até N. Então, WJ é igual à proporção do valor da carteira, tá? Do ativo, né? A proporção do ativo na carteira total, vezes o retorno do ativo, KJ aqui, ó. Tá? Ou seja, nada mais a média ponderada, né? A gente pega de cada ativo na carteira multiplicado pelo retorno daquele ativo ali. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Suponhamos que se queira o valor esperado e o desvio padrão dos retornos de uma carteira composta pelos ativos X e o ativo Y. O ativo Y. Com a combinação dos ativos X e Y em proporções iguais, 50 por cada. Os retornos previstos dos dois ativos em cada um dos próximos 5 anos, que está de 2008, são dados nas colunas 1 e 2 da tabela a seguir aqui, que eu vou mostrar para vocês. Na coluna 3, os pesos de 50% de cada um dos ativos e seus retornos respectivos, provenientes da coluna 1 e 2, são inseridos na equação 5, essa equação que a gente acabou. E a coluna 4 mostra os resultados do cálculo. Um retorno esperado da carteira de 12% para cada ano entre 2004 e 2008. O exemplo fica mais fácil aqui, né, da gente visualizar. Então, no ano de 2004, a gente tem o retorno esperado aqui do ativo X, que é de 8%, e do ativo Y, de 16%. O retorno dessa carteira vai ser o quê? A gente viu, né? Está falando que o peso de cada carteira é de 50%, né? Então 0,5 vezes o retorno do ativo X, que é igual a 8%, mais 0,5 vezes o retorno do ativo Y, que é 16%. Então, aqui, o retorno esperado dessa carteira, nesse ano, aqui, 2004, vai ser de 12%. Já fazendo a mesma conta, então, é só pegar o peso dos ativos na carteira vezes o retorno previsto. Então, 0,50 vezes 10%, mais 0,50 vezes 14%, vai dar 10% também. Tá? E aqui o retorno esperado dessa carteira, em cada ano, está sendo igual aqui, ó, de 100%. Tá? Nesse exemplo aqui. Tá? Em todos os anos, o retorno esperado da carteira foi igual. Tá? Ok? Coincidentemente igual aqui. Agora, na sequência, vamos ver aqui, olha. Na seção B, que a gente vai ver aqui agora, o valor esperado dos retornos dessa carteira é de 12%, a gente acabou de ver, e na seção C, próxima, na verdade, aqui, verifica-se que o desvio padrão dos retornos da carteira XY é igual a zero. Esse valor não deve ser surpreendente, pois o retorno esperado em todos os anos é o mesmo, de 12%. Não há variedade nos retornos de um ano para outro. Então, é o que está aqui, que a gente vai ver. Então, o retorno vai ser quanto? É o somatório dos retornos em cada ano, que a gente viu é 12%, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, né, dos anos dividido pelo total de anos, que é igual a 5 aqui. Então, vai ser 60% dividido por 5, que vai dar 12. Então, obviamente, vai ser 12, dá para a gente ver aqui, porque o retorno foi 12. Logo, o retorno esperado também vai ser de 12. Ou seja, não houve variação, né, de um ano para o outro do resultado aqui. Ó. O retorno esperado é 12 e o retorno em cada ano também foi 12. E olha, eu já consigo antecipar que o desvio padrão foi zero, porque não variou nada aqui, né? O resultado foi o mesmo. Tá? Se o desvio padrão foi zero, obviamente o risco dessa carteira nesse período foi zero. Tá?
Então, aqui, ó, a gente pode calcular o desvio padrão também aplicando o desvio padrão, que é a raiz, tá, do desvio do retorno encontrado, né, no período, que é 12, menos o retorno esperado, que é 12 também. Tá, elevado ao quadrado, mais 12 do ano 2, menos 12, que é o retorno esperado, elevado ao quadrado, e assim por diante. Né? Mais 12, menos 12, mais 12, menos 12. Nesse caso aqui, todos esses termos aqui são iguais a zero, nesse exemplo aqui. Dividido por n menos 1, que é o número de anos aqui, menos 1. Tá? Dividido por 4. Obviamente, aqui a gente chega ao retorno que o desvio padrão é igual a zero. Aqui não poderia ser diferente, né? Porque visualmente a gente está vendo que o retorno medido em cada anos é exatamente igual ao retorno esperado. Então, como não houve nenhum desvio, não poderia ser diferente, né? O desvio padrão, nesse caso aqui, tem que dar zero mesmo. Então, tá certinho. Ok? Agora, pessoal, então, com base no que a gente viu aqui, a gente pode ver o seguinte, que uma carteira aqui, o risco de uma carteira ele está associado à correlação entre os ativos dessa carteira, né? Tá? Então, olha, vamos pegar aqui uma carteira que é positivamente, tá? Então tem dois ativos, o ativo N e o ativo M, que, embora eles tenham retornos diferentes, mas eles têm uma correlação perfeita, tá vendo aqui? Ó? Então, quando o desvio, uma carteira, o retorno de uma carteira varia, a outra varia igualzinho. De um ativo varia, o outro varia igualzinho. Quando o retorno cai, o outro também cai na mesma proporção. Quando um sobe, o outro também na mesma proporção. Então, nós temos aqui uma situação de que a carteira aqui possui uma correlação positivamente perfeita. Tá? Correlação é uma medida de estatística também, né? Então, mostra como que dois elementos aqui, no nosso caso, dois ativos, variam, né? Então, eles têm uma correlação exatamente perfeita aqui, ó. O que varia um ativo, nesse caso aqui, o outro também varia. E a gente tem também, no extremo oposto, correlação negativamente perfeita. Ou seja, se o ativo ele caiu, o ativo M subiu. Se o ativo N sobe, aqui, o ativo M de Maria cai na mesma proporção. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está tendo uma correlação negativamente perfeita. Enquanto, nesse caso aqui, a gente tem uma correlação positivamente perfeita. Ok? Obviamente que isso aqui é muito difícil encontrar, né, no dia a dia. Tá? Perfeitinho, positivamente perfeita e uma correlação negativamente perfeita, é difícil a gente encontrar isso na prática. Mas a gente pode utilizar, fazer carteiras que, mesmo sendo positivamente perfeita ou negativamente perfeita, a gente pode, com diferentes ativos de uma carteira, para me dar correlações positivas ou correlações negativas. Tá? Então, mesmo que dois ativos não tenham a correlação negativamente perfeita, o investidor ainda pode conseguir benefícios com a diversificação, combinando-os em uma carteira. Tá? Voltando aqui, antes de mostrar para vocês, o que a gente quer combinando uma carteira para risco da carteira é exatamente isso aqui, ó, ter uma correlação negativa. Tá? Ou seja, quando um ativo sobe, o outro desce. Tá? Ou seja, se eu tenho um ativo da minha carteira, se ele caiu, tá? Eu tenho outro ativo aqui que ele sobe na mesma proporção. Tá? Ou seja, a queda de um ativo aqui, ele é compensado pelo aumento do outro ativo. E a gente busca isso, né? Tá?
a ação aqui é ruim, porque os ativos caem na mesma proporção. Então, uma carteira que fica muito feliz quando sobe, os dois ativos sobem na mesma proporção, entretanto, quando essa carteira cai, os dois ativos em proporção. Então, aquele sobe muito rápido a rentabilidade da carteira, mas aquele afunda também muito rápido. Essa carteira aqui é uma carteira mais balanceada, né? Porque enquanto um cai, o Até outro antes da sobe pandemia, né, professor? A gente tinha na umas mesma proporção. correlações de mercado fáceis de enxergar, né? Por exemplo, sobe o preço do combustível e afeta aí positivo, por exemplo, a Petrobras, negativo para a aviação. Né? Aviação, Isso, exatamente. você conseguia ter essa correlação muito fácil entre os setores, né? E aí agora com a pandemia isso foi bem prejudicado. Essa correlação agora ficou, na hora que você pega ali essa variação dos dois, agora ela abriu mais, né? Porque aí é o risco sistêmico que aconteceu, né? Que acontece para todos, né? O risco não diversificável, né? Que aí afetou muito mais do que o risco específico não sistêmico de cada empresa, né? Quando você fala esse exemplo que você deu aí, você tem um risco um risco não sistêmico. Que combina essas ações, né? O petróleo sobe muito, obviamente vai cair da aviação, depende muito de combustível. Agora, nesse caso, o risco sistêmico é um risco que eu não consigo diversificar. A pandemia pegou para todo mundo. Então, aí não dá para diversificar esse risco. Quando vem, pegou todo mundo. Não tem condição, não tem jeito de resolver esse problema. Mas os riscos diversificáveis eu consigo minimizar exatamente quando eu combino essas carteiras, esses ativos, dessa maneira que está aqui. Ó. Tá? Eu procuro colocar um ativo que compensa o outro, né? Compensa a queda do outro. Quando um cai, o outro ativo sobe. Tá? Então, na prática, a gente vai ter esse resultado aqui. Ó. Tá? O que é isso? Ó. Imagina eu tenho o F, que tem esse desempenho aqui, né? Esse retorno, o ativo G, que tem esse retorno aqui. Ó. Se eu combino esses dois, tá vendo? Um tem exatamente o desempenho inverso do outro, que é o caso que você falou aí, né? Aviação e Petrobras, por exemplo, né? Quanto o petróleo sobe, né? O resultado da Petrobras sobe. Na mesma situação, o resultado da Gol cai. Aqui, ó. Se a gente combina esses dois ativos aqui numa carteira, a gente vai ter esse resultado. Elas não são perfeitamente correlacionadas, negativamente perfeitamente correlacionadas, mas se eu combino os ativos numa carteira, eu minimizo o meu risco. O meu retorno cai, ou eu posso ter até uma situação aqui de conseguir combinar na carteira com o mesmo retorno esperado, que é o que está aqui, ó, porém com uma variabilidade menor, com uma variância menor, dada a correlação negativa dos dois ativos. Tá? Então é isso. Isso que a gente procura fazer, né? Combinar diferentes ativos, exatamente reduzir o risco. Tá? Ou seja, reduzir o risco de perder dinheiro. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui. A gente tendo duas carteiras aqui, ó, tá? Com 3 ativos. Então, a gente tem os ativos X, Y e Z. Temos as carteiras combinadas X e Y, com o ativo Y, e a carteira combinada com o ativo X e o ativo Z. Tá? Aqui estão os ativos, os turnos deles, nos períodos. Tá? E aí vamos calcular aqui, ó, como é que foi calculada a carteira XY. É exatamente, né? A proporção de 50% do ativo X com o ativo Y, nesse caso aqui, tá? De exemplo, obviamente poderiam ser proporções diferentes. A gente tem 50% do ativo X mais 50% do ativo Y, né? Do retorno do ativo aqui. 50% de 8 mais 50% de 16. Então vai dar 12%. Essa combinação, tá? Para os retornos de cada ano, vezes a proporção de cada um dos ativos, está aqui, olha. Tá? Essa combinação me dá o retorno da carteira XY e também me dá o retorno da carteira XZ. Tá? Se a gente for calcular o retorno
vai ser 2%, com um desvio padrão de zero, foi o que a gente calculou, né, no exemplo aqui, ó, né? Obviamente, porque o desvio padrão aqui foi zero, porque a gente viu que os retornos foram iguais ao retorno esperado ano a ano. Enquanto na carteira XZ, os retornos não foram iguais ao retorno esperado. Né? Um ano foi 8, no outro 10, outro 12, outro 14, outro 16, enquanto o valor esperado era de 12. Então, está tendo variação. Essa variação é captada pelo desvio padrão, ou essa variância, né, que é o desvio padrão quadrado. A gente pode simplesmente pegar esse resultado aqui, levar ao quadrado, né, o desvio padrão ao quadrado, e falar que a variância também é uma medida do risco, a gente pode utilizar também para medir o risco. Nesse caso, essa carteira aqui, olha, tem um risco maior, 3,6%, enquanto essa carteira aqui não teve risco nenhum. Ok? Tá? Então, o que foi feito aqui? Olha, nesse aqui dá para a gente ver, ó, que a combinação desses dois ativos aqui, olha, para essa carteira XZ, reduziu o risco. Tá vendo? Ainda tem um risco esperado, mas ela conseguiu reduzir esse risco. Tá? Quando eu combinei esses ativos aqui, ó. Tá? E essa carteira aqui, ó, ela trouxe o risco para zero. Tá? Reduziu não, desculpa aqui, né? Se eu for olhar a carteira XZ, o risco dela é 3,16, enquanto os ativos X e Z, simultaneamente, têm o risco também igual dessa carteira, né? Então, essa carteira aqui não reduziu o risco, né? Ficou em 3,16. A carteira XY, sim, essa reduziu o risco. Tá? Era 3,16 dos ativos em caiu-se para 0% de risco aqui. Nesse caso aqui, tem uma combinação perfeita, né? Tem uma correlação positivamente perfeita entre ambos os ativos. Tá? E essa aqui não, né? Essa aqui não reduziu o risco em nada. Então, aqui, ó, pessoal, o coeficiente de correlação varia de mais 1 a 1. A correlação nada mais é do que uma medida que a gente pega, que a gente utiliza para ver como é que um ativo varia em relação ao outro, como é que é o nível de interdependência, né, de relação, como é que é a relação entre, no nosso caso aqui, os dois ativos. Então, aqui, olha, uma correlação perfeitamente positiva vai ter um coeficiente de ação igual a mais 1. Tá? Uma correlação zero, ou sem correlação nenhuma entre os ativos, terá um coeficiente de correlação zero. E uma correlação perfeitamente negativa vai ter um resultado aqui menos 1. Tá? Amplitude de retorno entre os retornos dos ativos individuais, tá? E aqui amplitude de retorno amplitude do risco entre os ativos individuais. Aqui zero, sem correlação para os retornos dos ativos individuais, e aqui zero também entre o risco dos ativos dados nessa carteira aqui. Vamos ver aqui no exemplo, fica melhor aqui. Ó. Então, ó, a gente viu aqui ó, que essa carteira aqui, olha, que a gente calculou inicial, ela tem um retorno esperado de 12, com o valor esperado do retorno dos ativos de 12 e o desvio padrão desses ativos aqui foi zero, tá? Os retornos da carteira. Tá? Então, aqui, olha, vamos ilustrar isso melhor.
O risco de carteira é isso que a gente estava falando aqui, tá, Braulio, agora há pouco. A gente pode falar que qualquer ativo, uma carteira de ativos, possui um risco sistemático e não diversificável, que é um risco do sistema, um risco do mercado como um todo, da economia global, da economia daquele país, tá? Esse é um risco sistemático ou não diversificável. Esse a gente não consegue medir. Está aqui, olha, medido, não consegue excluir, não consegue diminuir. Tá? O risco sistemático, aqui a gente, ele é dado pelo sigma M, né? O desvio padrão M aqui, tá? Do mercado como um todo. Enquanto o risco não sistemático, não diversificável, a gente consegue diminuir ele, exatamente pela ação de diferentes ativos de carteira. Tá? O risco não sistemático, a gente consegue, o risco diversificável, a gente consegue diminuir ele na medida que a gente combina diferentes ativos de uma carteira. Tá? Já o risco do mercado todo não tem jeito. Tá? A pandemia, que o Braulio estava citando agora, né? Ela bateu, pegou para todo mundo. Isso aqui não tem jeito. Então, aqui, olha, essa carteira vermelha é uma carteira, por exemplo, formada só por ativos domésticos. Está aqui, ó. Tá? O risco não sistemático, o risco diversificável, está aqui, ó. Tá? Agora, se eu incluo nessa carteira ativos internacionais, o que vai acontecer com o risco diversificado? Aí, ó. Tá? Nesse caso especificamente, o risco sistemático também vai cair, porque aqui eu passo a ter uma carteira internacional. Tá? Então, o risco sistemático também cai. Enquanto aqui eu tenho uma carteira doméstica, uma carteira nacional. Tá? Então, vamos ver agora o que está acontecendo aí hoje. Né? Por exemplo, a gente não podia investir em ações fora do país, diretamente. Né? Hoje, quinta-feira, dia 22, o governo autorizou a gente investir, né, em BDRs, ações que não são listadas na Bolsa Brasileira, mas a gente pode ter acesso a elas. Então, hoje está liberado para a gente investir em Amazon, Google, Disney, Apple. As empresas todas estão disponíveis para quem quiser investir. Então, se eu tenho uma carteira de ativos domésticos, basicamente, vamos pegar uma carteira aqui com Petrobras, aqui está, né? Representando aqui o risco dessa carteira, o risco diversificável dessa carteira, que eu posso, à medida que eu incluo ativos nacionais, com o risco sistemático, é o risco do mercado brasileiro, como um todo. Se hoje eu vou lá e compro ações de empresas internacionais, a partir dessa possibilidade que está vindo hoje, né, dos BDRs, se hoje, quinta-feira, dia 22, eu tenho a possibilidade de reduzir a minha carteira. Por quê? Eu coloco aqui uma empresa internacional que pode ter um risco menor, então eu vou julgar esse risco diversificável para baixo e o risco sistemático também, a partir do momento que eu passo, a minha carteira passa a ter um risco global, um risco internacional e não só um risco brasileiro, o risco sistemático dessa carteira também cai. Tá? Se eu estiver só trabalhando em internacionais aqui, eu conseguiria reduzir esse risco aqui diversificável, tá? Incluindo novas empresas nacionais nessa carteira, mas esse risco aqui eu não conseguiria, eu ficaria com o mesmo risco sistemático, porque eu estaria trabalhando com um mercado nacional que não mudou. Tá? Então, essa é a vantagem que a gente tem de criar, buscar sempre a diversificação. E esse é o lado bom aí da gente estar podendo comprar ações agora no Brasil. Tá? E aí, pessoal, a gente tem um modelo
a gente utiliza para calcular isso, embora existam algumas limitações desse modelo no mundo real, vou falar isso depois, mas é um modelo extremamente difundido, que é o CAPM. É um modelo para formação de preços de ativos. Então, aqui, olha, o que é a ideia desse modelo? Você pode ter notado no slide, boa parte dos riscos da carteira, tá, calculado pelo desvio padrão dos retornos, pode ser eliminada simplesmente com ampliação do número de ações da carteira. É o que está mostrando aqui. Ó, então, tem uma carteira aqui com poucas ações, né, que vai me dar esse retorno, esse risco, desculpa aqui, né? Se eu aumento o número de empresas da carteira, eu consigo diminuir esse risco. Tá? É o que está acontecendo aqui, ó, nesse gráfico. Só por o número de empresas eu consigo reduzir o risco dessa carteira. Tá? É ter notado no último slide que boa parte do risco da carteira, medido pelo desvio padrão dos retornos, pode ser eliminado simples com a aplicação de um grande número de ações. Tá? É o famoso não colocar os ovos numa cesta só. Porém, existe um risco sistemático não pode ser eliminado. Tá? Se eu estou operando apenas, né, a carteira nacional. Então, ele não pode ser eliminado por meio da diversificação. Essa variabilidade é causada por eventos que afetam a maioria das ações de maneira semelhante. Então, se eu estou pegando aqui apenas uma carteira brasileira, uma carteira nacional, está aqui, olha, a carteira aqui, olha, no gráfico aqui pelas linhas vermelhas. Está o risco sistemático do mercado brasileiro e o risco não sistemático do mercado, de uma ação ou de uma carteira de específicos aqui. Ó. O risco sistemático brasileiro eu não consigo diminuir, pega todas simultaneamente, enquanto o risco da minha carteira, especificamente dado pela composição de ativos que eu tenho na minha carteira, eu consigo diminuir via ampliação do número de ações. É o que está sendo mostrado aqui. Tá? Então, o sistemático, se eu estou focado num país específico, igual o exemplo nosso aqui, eu não consigo tirar. Se pegar um problema na economia brasileira, vai pegar para todas as empresas. Tá? Vai afetar todo mundo, basicamente da mesma forma. Agora, se eu amplio a minha carteira, posso ter uma carteira nacional, tempo que está aqui, ó. Aí sim, olha, eu vou continuar tendo um risco, mas eu vou ter um risco sistemático internacional, né? Que é menor do que esse risco sistemático brasileiro aqui. Então, o país pode estar indo mal, mas eu posso ter ativos nos Estados Unidos que, enquanto o Brasil está indo mal, esse risco sistemático pega para todas as empresas, eu posso estar numa situação boa para a economia americana, então a minha carteira com anos vai bem, no momento a carteira brasileira vai mal, por exemplo. Então, eu reduzo esse risco sistemático aqui primeiro. Ok? Exemplos aqui de fatores sistemáticos, de riscos sistemáticos. Fatores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, nível de atividade econômica, são todos fatores que influenciam todas as empresas simultaneamente. Tá? Então, o CEPM, olha. Então, no início de 1960, esses três pesquisadores aqui, o Sharp, Traynor e Lynch, desenvolveram um modelo para a formação de preços que considera somente o grau do risco sistemático que o ativo possui. Em outras palavras, eles notaram que a maioria das ações caem quando as taxas de juros, mas que algumas caem muito mais. Então, concluíram que se medir essa variabilidade,
o risco sistemático, então, poderiam desenvolver um modelo para avaliar ativos usando apenas esse tipo de risco. O risco não sistemático, que é o risco da empresa, especificamente, ele seria irrelevante, porque poderia ser facilmente eliminado com a montagem de uma carteira diversificada. A ideia do CPM é você criar uma carteira com diferentes ativos, onde você minimiza ou elimina, tenta eliminar o risco das empresas, o risco não sistemático das empresas, você fica apenas com o risco sistemático, ou o risco daquela economia ali, daquele país. Essa é a ideia do CPM. Então, para medir o grau de risco sistemático de um ativo, simplesmente eles estimaram a regressão de os retornos da carteira de mercado a uma formada por todos os ativos. A inclinação dessa linha de regressão foi o beta. Aqui, ó, Braulio, eu não sei se você já tinha visto antes dessa maneira. Essa linha de regressão de todos os ativos que eu tenho é o famoso beta, que ele vai medir o risco sistemático ou o risco não diversificável. A gente vendo isso aqui, vai ficar mais claro isso aqui. Em geral, as de atividade cíclica, como indústria automobilística, por exemplo, né, o dólar sobe, você vende menos carro. No mercado nacional, exporta mais. Né? Se a taxa de juros aumenta muito no país, vende menos carro no país. Né? Então, você tem essa taxa cíclica, esse comportamento cíclico. Ou o pessoal ganha dinheiro, entra fundo de garantia, entra 10º, vende mais carro. E assim por diante. Né? Tem um comportamento de venda de automóveis. Então, esses ativos apresentam altos. Por quê? A gente vai ver, tem um retorno, tem uma variabilidade muito alta com relação ao beta da carteira sistemática. Ao passo que em empresas relativamente estáveis, como serviços elétricos, por exemplo, serviços de água, luz, tá? Serviços de utilidade pública, apresentam betas mais baixos. Porque o país está em crise, as pessoas continuam consumindo, né? A variação é mais baixa do consumo de energia elétrica, consumo de água, tá? Então o beta é menor. Aqui, ó, vamos calcular o beta, então, para vocês verem aqui como é que a gente faz isso. Gente, vamos direto? São 9 horas. Vamos direto ou vocês querem parar? Como é que vocês estão aí? Pode falar, para mim, tanto faz. Pode ir direto por mim. Pode ir direto também. Pode ir direto? Então vamos lá, vamos que a gente termina mais aqui hoje, né? Não sei se vai terminar mais cedo, não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas eu acho que sim. Aqui, olha, eu tenho um ativo S e um ativo R. Ó. O beta é exatamente a inclinação das curvas aqui. Ó. Tá? Então, esse ativo R aqui, ó, a inclinação dele, tá? É 0,80. Enquanto a inclinação desse ativo aqui, olha, S é maior. Tá? Ou seja, esse ativo R aqui, olha, ele tem uma variabilidade menor que o ativo S. Tá? Ou seja, para determinada variação da taxa de retorno do mercado, tá? Da carteira do mercado, vamos pegar aqui para ficar mais tangível, a gente pode pegar o índice Bovespa, por exemplo. Tá? Para a gente ficar mais tangível aqui. Embora o Ibovespa não pega todos os ativos. Mas vamos pegar o Ibovespa aqui. Tá? Representa 85% do volume negociado na Bolsa. Então, vamos pegar o Ibovespa aqui. Então, o Ibovespa, se ele variou de 5 para 20, tá? Esse ativo aqui, olha, vai variar de em torno de 5 aqui, ó, para algo próximo a 8 aqui, ó, mais ou menos 7. Ok? Tá? Enquanto o Ibovespa variando de 5 para 20,
olha como é que varia muito mais esse ativo S aqui. O retorno do ativo era 25 e vai variar para mais de 30. Tá? Então, a inclinação da reta é o beta. Beta mede exatamente, tá? Como que varia o ativo em questão em relação o ativo médio, a carteira média do mercado. Tá? Que a gente pode considerar aqui como o Ibovespa. Então, se o Ibovespa variou muito, se ele subiu muito, o ativo S vai subir mais ainda. Vai subir pra caramba. O ativo R vai subir, mas vai subir menos do que o ativo S. Agora, se o Ibovespa caiu muito, o ativo S tem cá. Enquanto o ativo R vai cair, mas vai cair numa proporção menor do que o ativo S. Porque o beta do ativo S é 1,30, enquanto o beta do ativo R é 0,80. Então, aqui, olha, de 2. Tá? O que indica aqui? De mais 2. Indica que a sensibilidade daquele ativo é 2 vezes maior que a do mercado. Ou seja, se o mercado variou 1%, aquela empresa vai aumentar, vai subir um beta positivo. Se o beta tá, indica que a sensibilidade é igual ao do mercado. Se o mercado aumentou em 10%, o Ibovespa aumentou em 10%, aquele ativo ali também vai aumentar em 10%. E um beta de meio significa que a sensibilidade é igual a metade da carteira do mercado, né? do Ibovespa, por exemplo. Tá? E um beta de 0, ele não vai ser afetado. O Ibovespa pode subir ou diminuir, aquele ativo ali não vai acontecer nada com ele. Ele vai ficar com o mesmo, ele não é sensível, ele não tem correlação com o Ibovespa, por exemplo. Tá? E da mesma maneira, a gente pode ter betas negativos. Então, beta de menos 2, o que significa? Significa, se a bolsa aumentar em 10%, essa vai cair 20%. Tá? Menos 1 significa se o mercado, se a ação, o Ibovespa subir 10%, ela cai 10%. E menos meio, se o Ibovespa subir 10%, a ação vai cair 5%. Ok? Então, aqui, olha, alguns exemplos. Aqui está defasado, mas acho que mudou aqui algumas ações. A título de ilustração não tem problema aqui. Ó, como é que era o beta nesse período aqui, ó, da Amazon? Tá? 95. Aqui está um momento, né? A Amazon era pequena aqui, olha. Então, o que acontece aqui, olha? Se o Dow Jones, por exemplo, ou o S&P 500 subia, ou a Nasdaq subia, a Amazon naquele momento subia muito mais, quase que dobrava. Tá? Agora, naquela época ali, era um ativo, né, empresa de base tecnológica, naquela época ali, né, ela subia muito mais que a Bolsa. Também ela caía muito mais que a Bolsa. Né? E aqui estão diferentes empresas aqui. Né? Estão vendo? Vamos pegar aqui alguma. A Microsoft aqui. Ó. A Microsoft, nesse período, né, ela subia mais que a Bolsa, 20% a mais que a Bolsa. E caía 20% também a mais que a Bolsa. Tá? Olha a Disney aqui, olha.
muito próximo a bolsa, 1,05, um beta muito próximo, né? A GE também com beta mais próximo, né, de 1,30, a ESSO 0,8. Vendo aí os betas? Os beta é fácil a gente achar no Brasil, né? Tem vários sites o beta. Você pega as empresas. Eu uso um site que chama Invest, não sei se vocês conhecem. Eu entro lá, tem os betas de todas as empresas calculadas. Tá? Vou mostrar como é que vocês calculam, mas no dia a dia não precisa calcular isso. Né? Já tem sites que disponibilizam esses betas calculados. Tá? Mas vamos ver, por exemplo, aqui. Imagina uma carteira com 2 ativos aqui, tá? Desse fundo aqui, ó, Austin Fund, aqui, ó. Então, aqui, olha, se eu tenho aqui, olha, o beta aqui, olha, da carteira V, tá? Ó, se eu uso aqui, olha, 10% de um determinado ativo, tá? Com um beta de 1,65, uso 30% da carteira de um ativo 2 com um beta de 1, 20% de um ativo 3, tá? na carteira, não tem a proporção de 20% do ativo 3 dessa carteira. Beta de 1,30, 20% do ativo 4 com beta de 1,10 e 20% do ativo 5 com beta de 1,25. Tá? Então, obviamente, a proporção dessa carteira é 1 aqui, né? E aqui eu posso encontrar o beta, tá? Dessa carteira aqui, ó. Tá? Da mesma maneira, a carteira W, eu também poderia calcular o beta para essa carteira aqui, olha, utilizando os individuais dos ativos com a proporção utilizada de cada ativo na minha carteira. Poderia fazer isso também. Tá? Então, se a gente fizer uma média ponderada aqui, eu vou saber qual que é o beta dessa carteira aqui. Idem para essa outra carteira aqui. Tá? Então, aqui, olha. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o beta. Tá? E o beta ele tem a base desse modelo CPI. Tá? Então, o retorno exigido para todos os ativos ele é formado de 2 partes. Aquele conceito que a gente viu, né? A taxa livre de risco e uma parte associada a um prêmio de risco. Tá? Então, essa taxa livre de risco está associada à parte que pode diversificar da carteira, e aqui o prêmio por risco está associado à parte que não consegue, ao risco que a gente não consegue diversificar na carteira. Tá? Então, o prêmio de risco depende das condições do mercado, do próprio ativo. Tá? E a taxa livre de risco, que a gente chama de RF, é geralmente estimada a partir do retorno das letras do americano. Ou então, no caso brasileiro, tá? A taxa livre de risco do Tesouro Brasileiro. Vou pegar a Selic aqui, o Tesouro Selic, por exemplo. Tá? A gente chama de RF, ou ativo livre de risco, ou com o menor risco possível, seria o Tesouro Selic, aqui, que hoje está 2%. Tá? Supostamente, aqui em tese, o ativo com o menor risco que tem no mercado brasileiro para a gente seria Tesouro Selic. Ok? Tá? Aqui, ó, pessoal, o prêmio de risco ele vai ter, de uma ação, ter 2 partes. O prêmio de risco do mercado, ou seja, o retorno exigido ao se aplicar em qualquer ativo com risco, em lugar de aplicar a taxa livre de risco. Tá? Se eu for aplicar na OGX, por exemplo, eu vou exigir
de risco muito mais elevado, não é? O na Oi, por exemplo, são empresas que estão com problemas, né? O mercado vai exigir um prêmio de risco muito mais significativo do que o retorno, o prêmio de risco para investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, obviamente. O risco é muito maior para essas empresas. Tá? Então, prêmio de risco é aquele prêmio que o mercado exige para investir em determinado ativo. Abrindo um parêntese aqui, e eu não sei se vocês sabem, mas o Tesouro Selic também tem, né? Uma parte que é uma parte de risco, né? Não sei se vocês sabem disso, não sei se você sabia disso, Braulio. Por isso Sim, que até esse mês porque, né, agora, professor, eles acompanham o DI, né? São atrelados aos é, DIs e aí fica oscilando bastante o preço. Então, por agora, aquele último estresse que teve da Câmara, ele chegou a ficar negativo aí, né? Então, para exatamente. quem não sabia disso e tomou um susto ali inicial achando que só subia, né, fica aí a dica que também é um título, não é livre de risco, ele tem um risco sim. Ele tem um risco baixo, mas ele tem um risco. Sim. E foi exatamente o que aconteceu agora, né, com o Tesouro Selic ajustado. O Brasil está com, né, um problema fiscal muito elevado, né? Você tem um risco fiscal que está crescendo muito, né? A gente está aproximando aí de 100% do PIB, né? A dívida. E, com isso, os investidores começaram a pedir um prêmio de risco maior para investir, né, no Tesouro Selic. Então, essa parte aí, risco aumentada, ela fez com que a remuneração do Selic caísse. Tá? Ele tem uma parcela que é fixa, mas tem uma parcela que é variável, que é exatamente associada ao risco do país. Como a gente está agora, e aí começou a falar, né, que momento, o Bolsonaro ia criar o, né, que é o Bolsa Brasil, como é que chama? Renda Brasil, e começou lá a ter aquela queda de braço com Pagar Guedes, teto de né? gasto, né? O mercado começou a ficar com medo, né? Peraí, a dívida Sair de onde? está descontrolada, ainda vão aumentar o Bolsa Brasil, como é que chama? O gasto público, e não mostra de onde vai tirar esse dinheiro. Então, peraí, quero um prêmio de risco maior para emprestar dinheiro para você, país, né? Para o Brasil. Isso que aconteceu, né? Então, surpreendentemente, o Tesouro Selic caiu, né? A remuneração dele, embora as pessoas fiquem fixo ali, né? Ficar fixo não ficou em 2%, caiu. Mas aqui, voltando, pessoal, o prêmio de risco é isso, né? Um prêmio que o mercado exige a mais do que a nível de risco, exatamente para correr-se o risco de investir em aquele ativo ali que tem um risco maior do que o ativo livre de risco. Tá? E o beta, o famoso beta, ele é o quê? Um coeficiente de risco que mede a sensibilidade do retorno da ação específica à variação das condições de mercado, do ativo com relação ao mercado. Ela mede o maior risco com relação ao ativo de menor risco. Após estimar o beta, que mede o risco sistemático ativo individual ou de uma carteira, podem ser obtidas as estimativas de outras variáveis. Tá? A gente vai ver aqui. Ó. Então, aqui, olha, a fórmula é essa aqui. Ó. Tá? Ó, KI, que é o retorno esperado ou exigido de um ativo, ele é igual a RF, o beta, que esse BI aqui é o beta do ativo, KM menos RF, onde o RF é a taxa de retorno do risco,
Então, aqui, para a gente, pode pegar aqui, não, é a taxa Selic aqui para a gente, tá? Então, hoje, 2%, podemos colocar aqui a Selic em 2%. Esse BI aqui é o beta do ativo, tá? Então, é exatamente a correlação do ativo com relação ao ativo de menor risco, é uma taxa de correlação. E KM é o retorno esperado da carteira de mercado. Tá? A carteira de mercado, eu posso pegar aqui e pensar que é, por exemplo, o Ibovespa. Então, olha, um exemplo aqui que fica mais claro isso. Calcule o retorno exigido da FedEx, da Federal Express, em um beta igual a 1,25. Para esse exemplo, que a taxa, né, das letras do Tesouro dos Estados Unidos está igual a 5% nesse momento. Né? Bons tempos esse aqui. Né? Investidor, né, de renda. E o retorno esperado do índice, né, SP500, está em 15%. Aqui, ó. É só substituir. O CAI, então, o retorno, né, para o FedEx aqui vai ser quanto? 5%, tá? Mais 1,25, que é o beta, vezes 15, que é o retorno esperado do SP500, menos 5%, que é a taxa do ativo livre de risco. No caso aqui, o ativo livre de risco, o Tesouro Americano. Tá? Ou seja, o retorno exigido aqui, para quem quiser investir numa ação da FedEx, tem que ser de 17,5%. Tá? Ou seja, a FedEx tem retorno de 17,5%. Tá? Bem maior do que o ativo livre de risco. Tá? E também bem maior do que o ativo de mercado, né? A taxa, a carteira de mercado, que é SP500. Se não tiver esse retorno aqui, não vale a pena correr o risco de investir FedEx. Tá? Se não tiver, o FedEx não der esse retorno aí no ano, não vale a pena. Dado o risco inerente das, que é esse risco, que é 1,25. Ou seja, é um risco 25% maior, tá? Caso, né? Do que o ativo, a carteira de mercado. Tá? No caso aqui, dado pela carteira do SP500. Tá? Por quê? Porque se o SP500 subir 1%, beleza. A FedEx vai subir 1,25 vezes 10. Vai subir 12,5%. Mas, se o SP500 cair 10%, a ação da FedEx vai cair 12,5%. Vai cair mais. Tá? Por isso que a expectativa para essa ação é de ter um retorno maior. Tá? De 17,5%, que é maior que o 15% aqui do mercado, a carteira de mercado, que é bem maior do que a carteira livre de risco, o ativo livre de risco, aqui no caso do SP500, aqui do exemplo.
Tá? E esse é o CAPM. A gente consegue precificar os ativos exatamente utilizando o beta, que é uma medida de correlação entre o ativo e a carteira de mercado e o ativo livre de risco no mercado. E aí, pessoal? Então, aqui, olha, vendo nesse gráfico aqui, olha, eu tenho essa curva aqui, né? Essa reta aqui, que representa o beta. Nesse exemplo aqui, então, olha, representa a apreciação, né, do ativo, né? Aqui a gente tem o RF, que é o ativo livre de risco, no caso a letra do Tesouro Americano, que é 5%. Tá? O prêmio de risco é de 100% para o SP500, a carteira formada pelas empresas do SP500, pedem um prêmio de risco de 15%, tá? Enquanto o caso aqui da FedEx vai pedir um prêmio de risco de 17,5%. Tá? Cair aqui, ó. Tá? Um prêmio de risco de 17,5% menos 5%, né? Ou seja, um prêmio de risco de 12,5% a mais do que o ativo livre de risco, que é o título do Tesouro Americano. Tá? Então, para o ativo, a carteira de mercado, ela pede um prêmio de risco de 1% para um beta de 1. Está aqui, ó. E para a FedEx, aqui no caso, o prêmio de risco é 17,5%, uma vez que ela tem um de 1,25%. Tá? Que é 25% maior do que o beta da carteira de mercado. Tá? No nosso exemplo aqui da SP500. Ok, pessoal? Beleza? Aí alguns detalhes para isso aqui, tá, pessoal? Algumas considerações. O CAPM, esse modelo, ele se apoia em dados históricos, o que significa que não necessariamente isso pode acontecer no futuro. Ele é bom, ele é útil, mas ele é dado em bases, em dados, tá? No passado. Portanto, os retornos exigidos indicados no modelo devem ser usados somente como aproximações. Tá? Ele supõe que os mercados são eficientes também. Né? Isso aqui é uma grande limitação desse modelo. O que é eficiência? Mercados eficientes. Pessoal, a gente considera que mercados são eficientes quando você, por exemplo, tem algumas considerações para a eficiência de mercado. São mercados que eles estão basicamente sob concorrência perfeita. Ou seja, existe um número ilimitado de empresas atuando no mercado, com produtos similares, empresas com o mesmo poder de mercado, com simetria de informação entre as empresas e os compradores, ou seja, todas as informações que o mercado são as mesmas para diferentes empresas, diferentes consumidores. Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mesmo porque não existe mercado de concorrência perfeita, 100% concorrência perfeita na prática. Então, isso é uma restrição grande que existe nesse modelo aqui, né? A simplificação da realidade desse modelo. Também mercados de concorrência perfeita não há barreiras a entrada ou a saída, e a gente sabe que a maioria dos mercados, dos grandes mercados, das que estão, principalmente as empresas da Bolsa, elas têm grandes barreiras, né, que impedem a entrada de concorrentes no mercado ou dificultam a saída.
Então, assim, essa consideração, essa simplificação que existe do CPM é um reducionismo muito grande, tá, do modelo. É uma mega simplificação do modelo. Na prática, o CPM tem uma grande limitação. Tá? Então, embora o mundo perfeito dos mercados eficientes pareça pouco realista, há estudos, entretanto, que mostram evidências favoráveis à relação entre a expectativa descrita pelo CPM e o mercado de ativos da Bolsa de Nova York. Tá? Embora exista essa mega simplificação do CPM, ele é utilizado. E a gente encontrar coisas melhores, né, para você medir a realidade, né, é muito prático. Então, por aproximação, o beta e o CPM são muito utilizados. Tá? Embora a gente saiba que, na prática, aquele retorno esperado, estimado do beta, ele não é exato do que acontece na prática dos mercados. Mas essas medidas de beta e de retorno esperado, a gente vê direto no mercado financeiro, o pessoal do CPM, dada a praticidade dele, dada a dificuldade, embora existam outros modelos, mas nenhum modelo vai ser perfeito para traduzir a realidade. Então, ele acaba sendo muito utilizado. Tá, pessoal? Então, é isso. Com isso, a gente termina esse capítulo aqui. Tá? Como eu comentei com vocês, né, eu vou dando essas aulas, tem coisa, né, praticamente assim, eu tenho um curso que fala do Gitman inteiro, desse livro inteiro, tá? Mas não dá tempo em 30 horas a gente ver tudo. Tem que resumir bastante. Mas, para cada capítulo, eu tenho exercícios resolvidos desse capítulo e recomendados. Como é a nossa última aula, eu queria saber, vocês querem fazer esse exercício e entra como aquelas listas avaliativas, ou vocês querem, vocês estão muito cansados, como é que é? Que eu passei para vocês, foram quantas listas? Foram 2 ou 3 que eu passei para vocês? São 2, né? Passei 2? Vocês querem incluir mais uma? Não querem ficar só com as 2? Como é que vocês estão aí? Eu vou te confessar que eu vou fazer, mas depois que eu entregar a dissertação. Poderia ter fazendo agora. E para você, João, como é que tá? Eu estou nessa situação. Ontem nós até tivemos uma reunião com o Fred, por coincidência, o orientador do Braut também. E ele mais uma outra orientação, nós estamos na fase de análise dos dados. Né? E o Fred, a previsão é que a gente consiga defender até o dia 14, dia 15 de dezembro. Então, eu estou na mesma situação do Braut. Agora eu vou correr para acabar minha dissertação. Você pode passar as listas e eu faço depois, mais para frente. Vamos fazer o seguinte, então. As 2 listas vocês dão conta de fazer ou não conseguem agora? Então, Uma eu fiz. Uma eu fiz. A outra. Uma eu cheguei a fazer, a outra eu não fiz ainda, não. Eu tenho que terminar ela ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, então, com participação de vocês, porque eu tenho que lançar a nota, tá? Vocês dois, e como é 2 pessoas só, né? E vocês estão desse jeito, né? Nessa correria. Deixa eu só